Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Linguagem de Programação Específica para IA. Hoje, iremos continuar nossa exploração das diretivas de scheduling do Halide. Anteriormente, nós alteramos as estruturas dos loops de uma forma um pouco mais macroscópica, ou seja, a gente alterou de forma grandiosa até a estrutura da nossa computação, ok? Então, os loops principais da imagem. E hoje iremos trabalhar com diretivas um pouco mais localizadas. A gente vai aumentar um pouquinho mais a granularidade, ok? E também explorar outras características do trilema, ou seja, o paralelismo, a peça que faltava. Começando pelo reorder, que eu já dei um spoiler para vocês, ele serve para reordenar as minhas variáveis, as minhas coordenadas. Então a gente vai passar para esse reorder as variáveis em ordem de interna a mais externa. Então, por exemplo, aqui a variável 1 vai ser a mais interna, enquanto a variável n vai ser a mais externa. E ele pode ser útil para melhor se ajustar ao layout de memória dos buffers e também como um passo preliminar ao uso de outras diretivas, então usado em conjunto com outras diretivas. Como foi discutido antes brevemente também, o reorder, dependendo, devido a essa característica aqui, dependendo da forma como você faz ele, pode acarretar em quedas de performance, né, devido à complicação no uso do cache, ok? Então, dependendo como seu buffer for salvo, ele pode atrapalhar o carregamento de linhas de cache. O split, ele por si só não vai ser tão útil, mas ele abre algumas possibilidades. Ele vai servir para que a gente separe uma variável em dois loops intermediários. Então eu posso separar o meu x em dois loops separados, ok? No geral, ele não vai alterar a ordem da computação, mas vai adicionar esse outro loop que pode ser utilizado em conjunto com outras diretivas, por exemplo, a vetorização ou o paralelismo, certo? Então ele vai abrir possibilidades de experimentação. O fuse ele é o contrário do split. Ele vai fundir duas variáveis. Então, novamente, a gente não vai alterar a computação, mas ele abre algumas possibilidades também de exploração. Ok? Ele pode ter usos, mas é mais incomum em relação ao uso do split. Ok? O tile é uma sintaxe simplificada, né, o que o Hilary chama de sugar, syntactic sugar, para um split em duas dimensões, ou seja, no y e no x, mais um reorder para alterar a ordem desses loops. Okay? E aí ele vai ser utilizado para representar a computação em região retangular. Então, no geral, você vai ter um loop para um y externo, para um y interno, para um x externo e para um x interno, né? Certo? Em regiões retangulares. Ele vai abrir possibilidades também para o split, como split, certo? Então a gente vai poder estar utilizando, por exemplo, o paralelismo junto com o tiling. Como inclusive a gente viu, né, na aula inicial o tiling sendo utilizado para o exemplo didático de paralelismo, né? Então a gente ali separou na computação daquele padrão de gradiente a imagem em regiões 4x4, certo? Então aquilo ali foi um tiling feito seguido do paralelismo. A diretiva Vectorize ela vai servir para habilitar a computação com instruções vetoriais, certo? Single Instruction Multiple Data. A gente vai estar utilizando ela junto com o split. Então, normalmente você vai dar o split na variável e depois vetorizar ela. Então, o split ele vai ser feito de acordo com o tamanho de vetor. E o Relay ele pode te ajudar a escolher um tamanho de vetor que seja o natural, basicamente, de acordo com o tipo de dado que você está utilizando e também a sua máquina. Ok? Então, o Relay ele tem funções que podem te ajudar a escolher um valor para o tamanho dos vetores. E aí é importante, né, focar a vetorização na variável mais interna, né, dos nossos loops. E por fim, a diretiva Parallel, que vai nos dar a oportunidade de trabalhar com um paralelismo. Então ele vai marcar o loop,
representado por uma variável, né, por uma var, para execução em paralelo, ok? O reload ele vai sinalizar para você algumas combinações problemáticas de paralelo com algumas diretivas. Por exemplo, uma coisa comum que pode acontecer é tentar utilizar o store root com um loop paralelo. Ok? Então a gente vai lá, por exemplo, a gente tem uma situação onde utilizou um compute at seguido de um store root, ok? E aí nesse caso, se eu paralelizasse a parte mais externa, né, o rival ele vai reclamar por causa de uma possível condição de corrida aí. Então ele vai sinalizar para vocês combinações que podem ser problemáticas, certo? Agora iremos aplicar o que vimos nos slides. Estamos aqui com o nosso exemplo do gradiente ainda. E eu separei aqui alguns dos schedules mais rápidos que a gente viu na última aula. Então, temos aqui 5 versões de schedule para relembrar, né, o tempo de execução desses schedules. Então, nós temos o primeiro schedule com os dois compute roots rodando a 1.6 milissegundos em média. O segundo schedule que emprega um compute at com um store root, certo? Rodando a 1.5 milissegundos em média. Seguinte, nós temos um schedule um pouco mais complexo, agora utilizando, né, os ganhos horizontais e vertical aqui com o compute at também. Nesse caso, rodando a 1.9 milissegundos em média. Uma outra versão, né, com também um compute with aqui, certo? Rodando a 1.67 milissegundos em média. E por último, uma outra versão parecida com esse anterior, né? Rodando a 1.7 milissegundos. Então a gente está aí na casa de 1.5 a 1.7 milissegundos até agora, explorando apenas os conceitos de localidade e trabalho redundante, certo? Nós iremos trabalhar nessa aula para incluir agora o paralelismo também. No quinto caso aqui, é o nosso primeiro exemplo novo, nós temos a aplicação do reorder, como a gente já tinha visto um spoiler na última aula, e ele está tomando como base o primeiro schedule aqui, o schedule número 0. A gente vai começar com esse schedule aqui 0, experimentando as diretivas em cima dele, explorando as opções em cima dele como um ponto de partida mesmo, certo? Até porque ele é um dos menores aqui em termos de tempo de execução, ficando atrás apenas do segundo. Eles são bem similares. Então, no caso 5, né, o sexto schedule, a gente vai fazer um reorder nas variáveis. Então, na verdade, eu vou manter isso aqui para compilar schedules 0 e 5. Está para cá. Esse é o schedule 0, 1.6, certo? E o schedule 5, com a variação do reorder, ele já aumentou, né? Tanto no pior caso aqui, que quase dobrou, quanto também na média aqui, né? Então, esse é um caso que explicita o que a gente tinha discutido sobre a possibilidade disso causar uma perda na performance, que no caso é observável aqui. Quase
0,3 milissegundos de diferença acima dele. Isso para uma imagem que não é tão grande assim. Tem 1000 pixels de largura mais ou menos. Certo? Então, passando para o caso 6, a gente introduz o paralelismo naquele schedule 0. Então, a gente vai utilizar a diretiva parallel com a indicação em que variável nós queremos marcar o loop para ser paralelo, né? Como visto aqui, né, com a nossa forma concisa aqui. É que eu tentei fazer parecido com esse loop nest que a gente printa do image output. Então, vamos observar agora os casos 6 e 5. E o que eu vou fazer é desativar esse loop nest por enquanto, para que a gente possa observar somente a questão dos tempos, certo? Então, schedule 0 aqui ainda na casa do 1.6, 1.58 agora. E nós temos aqui uma diferença já bem grande na performance, certo? Apenas com uma diretiva simples. Nós adicionamos paralelismo e o pior caso, né, da implementação com paralelismo é menor, mais rápida que o melhor caso da implementação sem o paralelismo, certo? Então já dá para ter uma ideia do poder que o Relay tem de simplificar essa experimentação e a aplicação desse tipo de diretiva, que no caso seria um pouco mais complicado, né, de aplicar caso nós estivéssemos implementando isso aqui em C++. Seguinte a isso, nós temos o caso 7, onde vemos a primeira aplicação da vetorização, que é um caso especial do paralelismo, como vimos, onde uma única instrução é aplicada a múltiplos dados, a um conjunto de dados, certo? E como eu mencionei, a gente vai utilizar o split em combinação com o vectorize. A gente tem, na verdade, um outro syntactic sugar, assim como o tiling, por exemplo, do Relide, onde nós podemos substituir isso daqui, root, por simplesmente vectorize e vector size. No caso aqui seria o x, certo? A desvantagem disso é que a gente perde essas variáveis aqui intermediárias que talvez pudessem ser utilizadas também, certo? Então aqui ela fica mais escondidinha, ok? Mas é uma outra versão, né, da aplicação da vetorização. E como podem ver, esse vector size aqui é uma variável que a gente salvou aqui no início. E a gente consegue nesse vector size o tamanho do vetor para a minha vetorização a partir do Relide. O Relide ele vai, como a gente viu, vai deixar você acessar o target, o dispositivo de objetivo para esse generator. Então, é importante também que vocês não confundam essa função aqui, que né, ela é relacionada ao generator. Então, target, certo? Com outra função chamada getTargetFromEnvironment. Caso você esteja fazendo a compilação cruzada, essa função aqui ela não vai te dar o target certo. Então, só se atentar a isso. A gente vai pegar o target aqui, que é a máquina de objetivo, e vamos utilizar esse método aqui, Natural Vector Size, e um tipo de dado, que no caso vai ser float32, já que quando a gente faz essa multiplicação aqui, ocorre o casting para float32, então ImageGray, os gradientes aqui, a magnitude também, são todos floats, ok? Então eu coloco o float32 aqui. E aí esse Natural Vector Size vai calcular qual o tamanho que seria o natural para aquela configuração para ser utilizado, né, na vectorização. Então voltando aqui para o Schedule 7, eu vou reativar o Loop Nest, porque aí a gente vê um pouco melhor essa saída.
Então, novamente, eu vou compilar junto com o zero para que a gente veja a diferença de tempo, né? Manter ela aqui. Na verdade, como a gente já sabe que ele está estabilizado em 1.6, eu vou simplesmente compilar a partir de agora o schedule atual, certo? Então, eu vou compilar agora o schedule número 7, o oitavo schedule. Certo? E aí a gente vê aqui que o tamanho natural de vetor é 8, né, para esse tipo de dado nessa máquina. A gente vê que ele tem também já um aumento de performance em relação ao schedule sem paralelismo, né? Mas ainda um pouco mais lento que com paralelismo, com os loops paralelos, certo? Então tá aí uma opção. A gente vai fazer o split, né, em dois, como a gente já viu, o split ele faz a divisão em dois loops. E o segundo loop aqui vai ser marcado como vetorizado, certo? Então vai executar em blocos de 7, de 8 na verdade, né? Esse é o nosso vector size. A gente pode inclusive confirmar que esse é o tamanho de vector size, né? O vector size tamanho vetor. Certo? Exatamente, 8. É o nosso tamanho de vetor aqui. Seguinte a isso, iremos explorar agora o uso do paralelismo junto com a vetorização. Então eu estou fazendo aqui dois splits, mas eu não necessariamente precisaria fazer isso, certo? É só uma das experimentações que eu fiz quando estava trabalhando nesse exemplo. Então eu primeiramente fiz um split aqui no y, então separei o y em dois loops aqui com um fator de 16, certo? Esse split tem um fator de 16. Seguinte a isso, eu paralelizei o y que fica mais externo, certo? O split tá aqui, ele vai ser passado primeiro a variável mais externa, depois a mais interna, certo? E aí, a partir disso, eu separei também o x em dois loops para fazer a vetorização, ok? O ImageGray aqui está como compute root ainda, certo? Então, nós vamos agora verificar o schedule 8. Certo, ele está um pouquinho mais lento ali que esse anterior, ok? Então, uma outra opção que podemos testar é aumentar o meu fator de split aqui, certo? Seguinte a isso também, eu posso trabalhar com o ImageGray, mas primeiro vamos testar aí, isoladamente o aumento do meu tamanho de split. Um pouquinho mais rápido, mas ainda lento. E por fim, a gente vai fazer o paralelismo apenas na variável y, sem fazer o split. Um pouco mais lento. Então, o processo é bem exaustivo em questão de formulação de hipótese e depois avaliação delas. Parafraseando, né, os próprios desenvolvedores do Relay, é um processo que pode ser bem contraintuitivo, certo? E aí, prosseguindo aqui, nós temos o Compute At no ImageGray, certo? Com um Story At aqui. O que acontece se a gente tentar fazer o Store Root?
A gente está computando, né, o image gray dentro desse y interno, certo? Então no y interno a gente computa o image gray. E aí o que acontece se eu tentar fazer o store root aqui? Esse é o schedule de número 9. Então, assim como mencionado para vocês, o Relay ele vai indicar certas combinações problemáticas, ok? Que no caso aqui a função ImageGray está sendo, né, salva fora de um loop aqui paralelo, né, vetorizado ou de GPU, mas está sendo computada dentro dele, então é uma condição ali de corrida potencial. E aqui ele também, em muitos dos erros, ele vai te dar as opções que você tem para utilizar, que seriam válidas no caso, certo? E também onde esse image gray está sendo utilizado. Ok? Então tem todas essas opções aqui. E aí uma coisa que a gente pode fazer ao invés desse store root aqui é fazer o store at, né? Que assim como o compute at ele vai indicar o local onde a gente vai alocar essa função, esse buffer. Então, no caso, eu estou aqui alocando, né, na iteração do loop paralelo aqui, certo? Então, nós vamos compilar novamente. Esqueci de salvar. Então, aqui, ó, a gente tem a alocação dentro do loop paralelo, dessa vez funcionando. Não teve ainda um aumento na nossa performance. E nós podemos testar também o que acontece se a gente colocar esse compute yet no y mais externo. Certo? Ok. Mais um caminho de exploração é o fusing e também tiling, certo? No caso aqui eu estou aplicando os dois em conjunto. Então eu tenho o meu image output aqui com o compute root e com o y paralelo, certo? Como a gente viu antes, essa é uma das opções que rodou bem rápido, né? Foi essa e o image gray com esse loop paralelo no y. E o meu image gray aqui, ele está como compute root também, só que aqui eu estou fazendo não paralelismo no y, mas computando em tiles, em regiões retangulares. E aí, como falado, o tiling é como se fosse dois splits e um reorder. Então a gente tem aqui, né, um spoiler disso, uma indicação que está acontecendo realmente, né, que a gente vê quatro variáveis sendo utilizadas para esse tiling, né? Então a gente tem um x externo, um y externo, um x interno e um y interno, ok? E eu estou fazendo as regiões de tamanho vector size por vector size. Eu posso experimentar com outros valores, mas no caso aqui eu só estou testando com esse vector size. A gente pode experimentar com mais depois de rodar aqui. Seguinte a isso, eu faço a fusão das variáveis externas, né, o y e o x externos, em uma variável única chamada tile index, né? A gente pode imaginar da seguinte forma: vamos imaginar que a imagem ela foi dividida em quatro partes. Então, uma parte aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então, o x externo é o índice, o x e o y externos, eles formam um índice desses tiles, dessas regiões retangulares. Então, por exemplo, esse aqui é o tile 00, esse é o 01, esse é o 10 e esse é o 1, certo? Então, dentro dele eu vou ter as coordenadas internas que vai iterar, né, certo? Dentro dessa região de tamanho vector size por vector size, no caso aqui.
Então, ao invés de eu fazer essa indexação dupla, eu vou como se fosse colocar eles em sequência, né, com uma variável só, uma indexação ali unidimensional, basicamente. Então, para cada tile, então eu estou iterando para cada um dos tiles em sequência. Ou no caso aqui ele ele tá em paralelo, certo? Mas eu estou fundindo as variáveis como se elas fossem uma sequência de tiles. E aí, por fim, eu coloco isso daqui em paralelo, certo? É essa parte aqui que vai paralelizar o tiling. Então vamos fazer o build desse schedule 10. Certo? Ele está mais lento, a gente pode fazer, por exemplo, um múltiplo desse vector size. Já bem mais rápido. Vamos tentar aumentar mais ainda o tamanho dos tiles. Certo, está na mesma região ainda ali, ok? Mas nós conseguimos, né, uma melhoria. A gente pode comparar esse schedule em relação ao schedule 0. E também em relação a esse schedule 6 aqui, que foi um dos mais rápidos que a gente encontrou, né? Então estão competindo bem aqui, né, pelo lugar de schedule mais rápido. O schedule mais rápido que eu encontrei quando estava criando esse exemplo, eu espero que ele rode agora mais rápido que os outros. ah, Ele é um pouco mais complexo em relação aos outros, certo? A gente tem o Compute Root e o Parallel sendo aplicados no Image Output. O Image Gray ele é colocado em Compute At dentro do Image Output na variável y, né, no loop do y, com o Story At no y, é claro, já que a gente tem um Parallel aqui, a gente não pode fazer o Store Root. É feito o splitting, ou seja, a gente vai vetorizar o Image Gray, certo? Nesse caso aqui, a gente provavelmente não iria precisar dessas duas variáveis aqui, então eu posso só concisamente fazer vector size assim, ok? E substituir aqui pelo x, certo? É uma outra opção. Seguinte a isso, o gradiente horizontal ele é feito também um store at e um compute at no image output y. E a gente faz a mesma coisa com o Vertex Gradient para alinhar, né, os dois e possibilitar esse Compute With para a gente fundir, né, os loops X dessas duas funções. Então eu vou rodar agora o Schedule 11 e a gente vai comparar com o Schedule 6 que agora está sendo realmente o mais rápido até agora que a gente encontrou. Então esse é o Schedule 6 rodando. Então ele está por volta ali, né, de metade do tempo gastando ali. E super competitivo, né, no caso em relação a uma implementação no geral desse tipo de pipeline, certo? Então ele está muito, muito rápido. E aí eu posso também mostrar, né, que é a mesma coisa essencialmente, né, vai estar na mesma ordem
os valores. Certo? Na mesma ordem. E deixa eu só manter isso aqui igual ao GitHub. E por fim, temos aqui um schedule que eu gerei utilizando os auto-schedulers do Rayleigh, né? Nós estabelecemos a meta de imagem geológica OpenCV e tentar fazer um schedule que seja mais rápido que o gerado por um auto-scheduler do Rayleigh, certo? A gente vai aprender como gerar um schedule de forma automática e esse aqui foi basicamente o schedule gerado pelo Rayleigh. Ok? É um schedule relativamente simples, mas que também é muito rápido, certo? Então a gente vai rodar ele aqui em comparação ao schedule que eu criei. Então nós temos aqui um schedule mais rápido que o schedule automático do Rayleigh. Então, como eu falei, a geração de schedule automática ela é muito útil, mas o problema de geração de schedule não é um problema fechado ainda, não tem uma solução, digamos assim. Então, mesmo que a gente consiga gerar schedules muito bons de forma automática, provavelmente eles não vão ser os melhores disponíveis. Então eu considero um schedule assim como bem próximo ali de um ótimo possível no caso da otimização, pelo menos nessa minha máquina aqui, certo? Que é outra coisa importante para se atentar. O que vai funcionar nessa máquina talvez não funcione para o Android, talvez não funcione para um DSP, nem para uma GPU, por exemplo. Então, específico para o meu dispositivo, esse schedule aqui, ele funcionou muito bem e não demorou tanto para experimentar e chegar até ele. Então, dentro do tempo ali, do intervalo de tempo que eu teria para um projeto sendo implementado de forma super eficiente e otimizada em C++, mesmo para um especialista, né, eu conseguiria explorar bem mais configurações e para diferentes hardwares, ok? Então é só uma evidência do poder que o Rayleigh tem, que ele concede ao desenvolvedor, né, que sabe utilizar ele bem, certo? Então, por fim, nós vamos explorar agora um recurso bem útil também do Rayleigh, que é o Profiler. Eu vou compilar aqui o Schedule 11 e dentro do Makefile a gente seleciona aqui o target, certo? Então quando a gente viu que para gerar o binário a gente precisa passar aqui o target. No caso que eu estou utilizando uma variável aqui do Makefile. E o host indica que é a minha máquina atual. O Rayleigh ele possibilita você adicionar algumas opções a, a esse target, certo? Adicionais. Então eu posso colocar, por exemplo, debug para gerar sinais de debug. Mas aqui, quando eu faço profile igual a true, ele vai ativar o profiler, que é uma outra forma da gente verificar o que está acontecendo na execução do meu programa. E né, uma coisa interessante é que com o meu profiler eu consigo ver a porcentagem de tempo que o programa está passando em cada uma das minhas funções. No caso, se tiver como compute root e o resto inline, a gente só vai ver uma função. Mas com né, as funções bem divididas ali, a gente vai conseguir observar quanto tempo ela está passando para computar cada uma, certo? E isso vai indicar para a gente os gargalos da nossa pipeline e onde a gente
poderia trabalhar para melhorar o tempo de execução, certo? Então a gente vai ver aqui o Profiler rodando para alguns dos nossos schedules. Eu vou inclusive rodar todos eles para deixar tudo aqui na tela, certo? Com o Profiler ativado. E vamos esperar isso aqui rodar e verificar as saídas. Certo? Nós temos aqui dois dos nossos schedules. Aqui o schedule simples com o compute root, certo? Dois compute roots aqui. Para a gente verificar um schedule sem o paralelismo, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos o total de tempo para rodar, né? O total de tempo medido pelo meu profiler, o número de vezes que eu rodei a função, o número de samples que o profile o profiler ele vai dar um ping na função para perguntar aonde, né, em que ponto ela está, né? No caso para mim é pipeline. E ele vai retornar o nome da função que ela está naquele momento. E aí a partir disso ele vai computar essa porcentagem ali de tempo que está sendo gasta por cada função. Aqui ele também retorna a média de tempo, né, pelas rodadas, que vai ser um valor parecido com o que eu meço aqui, certo? E aí a gente está vendo também questões de alocação e pico de uso de memória. A gente vê que o número de alocações é igual a, ao número de vezes que eu rodo, certo? Então isso é inerente à forma como eu estou computando a minha pipeline, certo? E a gente vê que também não tem nenhuma operação dessas de Relay Malloc e Relay Free, certo? Acontecendo. Então está tudo sendo ocupado pelas nossas funções. E no caso, as únicas alocações aqui vão ser, é claro, do ImageGray, já que como ele está em Compute Root, eu vou guardar todo o buffer, né, de escala de cinza para ser utilizado no Image Output, que vai ter as computações de gradiente e magnitude inline, certo? Então a gente tem o grosso aqui acontecendo dentro do ImageGray aqui, e o resto dentro do meu Image Output. Seguindo aqui para uma pipeline com o paralelismo ativado, a gente tem aqui também o total de tempo, o número de samples, que no caso aqui ele vai tender a ser menor, já que tem bem menos tempo rodando. O número de runs é a mesma, e aqui o tempo de média, né? Que no caso vai ser também na mesma ordem ali do que eu estou medindo. Com o paralelismo, o Relay ele também vai mostrar as questões de threads sendo utilizadas pelas funções, então a média das threads que estão sendo utilizadas, certo? Então a gente está aqui no schedule 12, que foi gerado pelo autoscaler do Relay, então a gente só tem as threads do Parallel aqui, já que esse Vectorize aqui utiliza instruções, certo? Então é a nível de instrução. E aqui, né, como dito antes, como a gente tem só uma com Compute Root e o resto está inline, a gente só vai ver ela aqui, né, na saída do meu profiler. E outra coisa é que como está tudo inline, eu não preciso alocar nada. Está tudo sendo utilizado essencialmente, né, no momento que está sendo computado. Ok? E aí, bora seguir aqui para o Schedule 11, com o profiler ativado. É um formato um pouco mais complexo, então a gente vai ver coisas mais interessantes também aqui. É bem mais cheio. Então, a gente está vendo aqui que também com esse Store Ads aqui, a gente vai ter também um pouco de uso sendo direcionado a malloc free, pelo Relight.
A gente também vai ver um pouco mais de alocações, né, acontecendo. Talvez um pico de memória um pouco maior, né, se verificar aqui, ah, ponto certo. Aqui tem por volta de 1,5 milhão, é, já que a gente tem um pouco menos, né, de uso. Acredito pelo tamanho mesmo dos nossos stories, provavelmente são menores, mas não necessariamente vai ser sempre o caso, certo? A gente tem os nossos image gray e image output aqui também, com os números de threads aqui. A gente tem questões de memória sendo explicitadas aqui também. Então, as questões de alocações, certo? O tamanho, a média do uso e o pico de uso, certo? Aqui também o tempo e a porcentagem que ele está passando em cada uma delas. E uma coisa interessante é que como a gente fundiu os loops dos gradientes, o meu vert gradient aqui ele tá zerado em questão de posição, né? É porque o loop ele está sendo dominado pelo Horace gradient aqui. Então é como se ele fosse o dono daquele loop e o vert gradient está emprestando, ele está de carona ali. Então, esse tempo aqui ele vai incluir também a computação para o Vert Gradient. Vamos ver outro schedule que talvez seja interessante. Vamos ver o 10. Certo? A gente tem aqui, né, o número de alocações também iguais ao número de vezes que eu rodei, certo? Que no caso aqui eles vão ser também respectivas ao meu image gray, já que tem os dois com compute root. E o que está aqui dentro está sendo inline, certo? A gente vai ter aqui também o número de threads usado, médio usado por cada um, certo? E o número de threads em média sendo utilizadas no geral. Talvez tenha algum ainda diferente. Ok, a gente pode ver a questão com o store aqui, certo? Quando a gente remove o nosso store root, então a alocação ela vai ser feita junto da computação ali do loop. A gente vai aumentar o número de alocações, certo? Olha novamente aqui. A gente tem aí 51 mil alocações, em comparação às 101 antigas com o store root, certo? E é provavelmente o overhead aqui que tá se fazendo presente, né, na image gray. Então, se a gente coloca de volta o store root, a gente tira essa alocação daqui de dentro, a gente vê uma queda, né, no uso aqui, né, um pouquinho mais. Uh, né, tá com 3 milissegundos, né, já que está com 950. E o image output continua na mesma ordem, mas o número de alocações é bem menor, certo? Mesmo que o pico seja maior, a gente não pode esquecer que as operações de memória elas vão ser um pouco mais pesadas de rodar que as operações aritméticas. Então, a gente pode ter esse tipo de overhead acontecendo dependendo da posição em que alocamos a nossa memória, certo? Então, como a gente viu, o Profiler ele é uma tarefa, uma ferramenta muito interessante de se utilizar também no processo de escolha e de tomada de decisões mesmo, certo? Pode não ser tão óbvio certos aspectos através dele, mas dá para utilizar ele em combinação com um pouquinho de conhecimento
específico do domínio, com também o statement file, né, e talvez até instinto para formular as hipóteses e experimentar com as diferentes diretivas de otimização, ok? Como leitura recomendada, eu deixo aqui o tutorial 5, né, da documentação do Relight, com o tutorial de scheduling, né? E também, novamente, a parte da documentação com a descrição das functions, ok? Que ela vai conter essas diretivas lá. É só procurar direitinho que vocês vão achar, né? Podem utilizar o Ctrl F no browser e ou utilizar a barra de busca dentro da documentação do Relight para aprender mais detalhes sobre as diretivas de scheduling e também ver exemplos em algumas delas e a presença delas no código do Relight também pode ser observada. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.